Vocês estão aqui no curso, não sei se vocês vão ter tempo, mas nós temos 2 laboratórios aqui na Faculdade de Medicina, além do serviço clínico. Os laboratórios têm um no INCOR e um aqui na faculdade, e nós nos dedicamos a estudar a resposta imune em diferentes aspectos. Eu vou apresentar algumas coisas para vocês, mas, fundamentalmente, nessa parte ainda em português do curso, eu vou trazer alguns conceitos para vocês que eu acho que são importantes para a compreensão de todas as outras aulas. Evidentemente que muitas dessas coisas vocês já sabem muito bem, outras talvez não tão bem. Então, nós vamos falar sobre MHC, que em humanos é o HLA, que é o sistema de antígenos leucocitários, e resposta imune, e eu vou falar só de resultado humano. E eu vou dizer isso por quê. Eu tenho feito essa, digamos, catequese, essa doutrinação há algum tempo, que a ciência, sem dúvida, ela evoluiu muito na imunologia com o estudo de roedores. E muitos conceitos vieram no estudo de roedores. No entanto, a gente não pode esquecer, e pelo menos quem tem alguma ligação com a área médica, de que a imunologia que a gente estuda em roedores, ela serve muito para a gente entender como é que funciona em humanos, se nós quisermos fazer com que esse conhecimento volte para a sociedade de alguma forma, com melhoria de tratamentos, com proposta de novos tratamentos. E o que eu tenho observado nos últimos anos é que existe uma parte da pesquisa imunológica está dissociando muito da realidade do dia a dia. Nós estamos modificando muitos modelos para criar modelos de estudo que, intelectualmente, sem dúvida, são muito importantes, mas que, às vezes, se afastam da realidade e, às vezes, nós não conseguimos trazer para a compreensão de mecanismos que ocorrem naturalmente na natureza, o que é redundante. Então, eu vou falar para vocês sobre MHC, resposta imune em humanos. Então, lembrando que vocês já viram aí quando estudaram imunologia, mas que já viram também, reviram ontem, quando nós temos algum agente que penetra no organismo, nós desencadeamos uma resposta imune, e essa resposta pode ser inata ou pode ser adaptativa. A inata reconhece, na resposta inata, o reconhecimento de grupo de substâncias que são comuns aos patógenos, geralmente pode ser DNA de bactérias, açúcares, tipo manose, LPS, fosforilcolina, e se faz através do receptor STOL. E é uma resposta com a secreção de várias citocinas, como interleucina 1, TNF, etc., levando inflamação. Na resposta adaptativa, nós temos uma resposta. Então, a resposta, se vocês pudessem ver do ponto de vista biológico, a resposta inata ela é potente, mas ela é mais dispersiva, não há tanto foco. Então, pode haver dispersão de energia, mais entropia. Então, os sistemas, os animais mais evoluídos foram desenvolvendo a resposta adaptativa, que ela é muito mais dirigida, com bem menos gasto de energia. E essa resposta ela se dá especificamente a fragmentos de proteínas ou de açúcares. Então, são peptídeos gerados pelo processamento intracelular, reconhecido por células T e B. E ela vai produzir, então, citocinas que são muito potentes, como interferon gama, que levam à ativação celular ou à agressão celular. Muito bem. Isso aqui é um slide que mostra esses 2 tipos de resposta, a interação, né, com os receptores tipo TOL, reconhecendo partes de moléculas que são comuns, fazendo processamento e depois apresentando esses antígenos para a resposta adaptativa,
aqui através, então, de uma célula dendrítica e uma célula T que estava até então quiescente e que tem o seu receptor de célula T, que reconhece um fragmento desse patógeno apresentado pela molécula de MHC, e, com isso, também existe, para a estabilização do complexo, algumas moléculas acessórias. Aqui está representado, talvez a mais importante delas, que é o CD8B7. E, dependendo se a célula tem uma função, é uma célula CD8 ou CD4, tem outro tipo de coadjuvante desse reconhecimento. Então, do ponto de vista de imunologia, a imunologia é uma ciência que surgiu e muito foi desenvolvida pela especificidade da sua resposta. Então, eu estou falando para vocês de uma resposta que tem menos gasto de energia, mais específica, com menos desgaste biológico. Isso se dá porque existe um reconhecimento específico. E a base desse reconhecimento se dá quando o receptor da célula T reconhece um peptídeo antigênico apresentado por uma molécula HLA. Então, isso é a essência, esse complexo molecular, é a essência do reconhecimento imunológico e da distinção do próprio e não próprio. A distinção do próprio e não próprio é fundamental por tudo que é imunológico específico, porque as outras questões que cada vez a gente estuda mais não são necessariamente da especificidade imunológica. Tudo que é ativação celular, tudo que é sinal e como é que esse sinal chega no núcleo, etc., etc., são coisas da biologia celular como geral. Então, a essência da imunologia se dá nesse reconhecimento. E esse reconhecimento leva às respostas imunes, né, celulares, seja ela citotóxica, que vocês sabem, em que a molécula do receptor da célula T reconhece o antígeno apresentado por uma molécula de classe 1, e esse reconhecimento ele é auxiliado com uma molécula de CD8, que vai interagir com uma parte constante da molécula de HLA de classe 1, ou H2 do camundongo. Então, aqui nós temos uma célula citotóxica que vai eliminar uma célula infectada por um vírus ou por qualquer patógeno intracelular. As respostas imunicelulares auxiliadoras nós temos de dois tipos, TH1 e TH2, classicamente. Em ambas existe um reconhecimento do receptor da célula T, também do peptídeo, só que apresentado por uma molécula de classe 2 e não de classe 1. As moléculas de classe 2, como vocês sabem, ela tem uma distribuição diferente de classe 1. Classe 1 está presente, em princípio, em todos os tipos celulares. Classe 2 está principalmente presente naquelas células que têm a função de apresentar antígeno ou que, de alguma forma, se tornaram apresentadoras de antígeno. Isso pode ser induzido por algumas citocinas, interferon, gama, talvez seja a mais importante delas. A auxiliadora de TH2, que gera, então, que ajuda o linfócito B para produzir anticorpo. O reconhecimento também é o mesmo, só que as citocinas que vão ser produzidas são diferentes e as interações diferentes. Então, isso aí vocês todos já sabem, estão cansados de saber. Isso é a base do conhecimento do que se refere à imunologia. Mas eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre essas moléculas de HLA e que estão na gênese, no controle todo da resposta imune nesse aspecto de reconhecimento ou não reconhecimento. Então, a molécula de classe 1, HLA, ela tem uma cadeia pesada, de 45 Daltons, que é associada de uma forma não covalente à beta-2 microglobulina, e ela tem uma parte só que é intracelular, que se liga na célula, e esse lado aqui não é ligado na célula. Hoje em dia, vocês vão ver, vou mostrar daqui um pouco, a gente sabe um grande número de alelos que foram descritos. Isso aqui, quando eu fiz esse slide, alguns anos atrás, nós tínhamos até então 310 alelos ABC, hoje em dia tem muito mais. E o que são esses diferentes alelos? São polimorfismos que ocorrem
por substituições de aminoácidos nessa região vermelha. E essa região vermelha, como nós vamos ver, mas talvez vocês já saibam, é a região que se liga ao peptídeo para apresentação para o sistema imune. Ou seja, substituições, eu vou ser recorrente, eu vou falar várias vezes nisso, porque é um conceito que é importante, que tem que ficar, que alterações nesta região, ou seja, que são ligadas ao polimorfismo, vão ligar a diferentes ligações aos peptídeos. Então, os peptídeos que serão apresentados serão diferentes. As moléculas de classe 2, que são DR, DQ e DP, em humanos, elas também, na época, tinham aí 350 alelos, hoje em dia se conhece muito mais. Elas não são expressas em todas as células, elas são expressas monócitos, células dendríticas, mas também em outras células. E elas têm duas cadeias chamadas alfa e beta. As duas se inserem na membrana e elas também têm regiões polimórficas, né? O DR é principalmente na região beta, a alfa é constante. E esse polimorfismo leva a ligação diferente de peptídeos para apresentação. Todo o complexo principal de descompatibilidade, ele é codificado no braço curto do cromossoma número 6, é o cromossoma número 6, braço curto, numa região bem delimitada, 6p2131, em que nós temos a codificação do que a gente chama de as moléculas de classe 1, as de classe 2, e eu não falei para vocês ainda também as de classe 3, que são moléculas de complemento, e TNF e outras proteínas de choque térmico, etc. As proteínas, as moléculas de classe 1, então nós temos, que eu falei para vocês, o B, C e A. Eu não vou falar das outras moléculas, que eu não quero complicar muito o que nós vamos conversar aqui. E nós temos aqui também as moléculas de classe 2. Isso aí é herdado como um haplótipo, e quando você herda da sua mãe ou do seu pai, geralmente você herda o haplótipo todo. Então, você tem 2 haplótipos, A e B, C e D da mulher, e você vai ter os filhos com as diferentes possibilidades, A, C ou AD, B, C ou BD. Muito bem. Isso é muito importante para várias coisas, inclusive para transplante, etc. Quando se começou a estudar HLA, se viu um pequeno número de alelos que eram descritos através de antissoros. Então, Jean Dossé, quando descobriu o sistema HLA no fim dos anos 50, ele utilizou soros de pacientes que eram politransfundidos. E ele mostrava que aglutinavam como fossem grupos sanguíneos de linfócitos. Muito bem. Com isso, depois, um trabalho enorme, colaborativo em todo o mundo, foram descritos um grande número de alelos, e na sorologia, ou seja, utilizando esse tipo de ferramenta, nós chegamos aí a 300 alelos para cada tipo de classe, que é aquele slide que eu mostrei para vocês. Até entrar a biologia molecular, em que via substituição de aminoácido. E aí, e vendo variantes e diferentes tipos de mutantes, etc., aí você vê o número de alelos que é descrito passou a ser enorme. Então, nós passamos aí de 300 para cada um para 8.000 alelos descritos, né? Tanto de classe 1 como de classe 2, classe 1 ainda sendo mais polimórfica. Então, quando tem uma substituição, você, em princípio, tem um alelo diferente. Qual é a relevância biológica disto aqui? É até hoje discutido. Do ponto de vista sorológico, era muito claro, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí, mas do ponto de vista biológico, nós temos uma substituição de um nucleotídeo num determinado molécula HLA, pode ser importante para estudar genética de populações, mutações, etc., mas talvez tenha menor importância no que se refere ao papel biológico da molécula. Então, a estrutura de molécula de classe 1, eu falei para vocês, é presente em todas as células nucleadas. Novamente, tem a cadeia pesada associada à cadeia leve. Essa cadeia pesada tem um domínio bem definido, globular, como as moléculas globulares em gerais, que é o alfa-3. Já os domínios alfa-1 e alfa-2 eles são um pouco degenerados, o que dá com que ela fique com a forma que ela tem realmente.
Então, porque eles são um pouco degenerados, eles formam essas duas hélices aqui que atapetam um chão de folhetos beta, e é nesse lugar aqui que o peptídeo fica e é apresentado. Vocês veem que as moléculas de HLA, essas alfas-hélices são um pouco mais abertas, permitindo que o antígeno que seja apresentado seja de diferentes tamanhos. Então, aqui está a molécula de H1, isso é um antigo slide mostrando a cristalografia com peptídeo dentro. Isso, depois, se descobriu que essas moléculas, quando você vê o perfil de um corte do que seria a molécula, essa molécula tem alguns bolsos que permitem com que aminoácidos interajam aqui. E, ao interagirem, eles vão se fixar para permitir a apresentação. Isso aqui seria o que seria uma vista lateral, aqui seria uma vista superior de uma associação entre uma molécula HLA e um peptídeo. E alguns lugares de ancoragem desses peptídeos que estão marcados aqui, ó. Tipo de aminoácido que consegue ir nesses diferentes bolsos. Se isso não ocorrer, não há fixação e não há apresentação. Então, o que o receptor da célula T, na verdade, reconhece? Ele vai reconhecer o conjunto do peptídeo, que está aqui em vermelho, com a molécula HLA, que está aqui em azul, lembrando para vocês que, na vida real, não tem a distinção entre azul e vermelho. Isso aqui é tudo visto como uma coisa só. Certo? Então, da interação molecular entre isto e o receptor da célula T, haverá ou não haverá reconhecimento molecular. Então, voltando, isso se faz dessa forma. Você tem aqui a molécula HLA, aqui vocês estão vendo as alfas-hélices dos dois lados, o peptídeo aqui no meio, em amarelo, e aqui o receptor da célula T, com as suas regiões chamadas CDR, que são as regiões que têm maior variação, CDR 1, 2 e 3, a gente sabendo que o CDR3 é aquele que está mais diretamente em contato com o peptídeo. CDR1 e 2, eles reconhecem mais a molécula HLA. Então, esse reconhecimento, vocês veem que é bastante refinado do ponto de vista molecular, e a associação das cadeias alfa e beta do receptor forma o sítio que vai reconhecer o MHC com o peptídeo. Para que haja esse reconhecimento, esse peptídeo tem que chegar até a molécula, e vocês vão ter várias apresentações durante esses dias em que vão voltar a apresentação disso, porque eu volto a insistir para vocês, isso aqui é fundamental quando a gente fala em resposta protetora. Então, os antígenos HLA classe 1, eles têm um tipo de processamento de tal forma que eles pegam peptídeos que estão intracelulares e que são trazidos através de TAP para o retículo endoplasmático e que são acoplados na molécula nascente HLA de classe 1. E isso depois vai para a superfície da célula. Tem várias proteínas que estão implicadas em todo esse processo que eu não vou falar hoje. Já os antígenos de classe 2, eles colocam na superfície da célula antígenos que vêm de fora da célula, né, que são processados através do proteasoma, em pequenas moléculas, e a molécula de classe 2, que vem protegida com essa cadeia invariante aqui, essa cadeia invariante sai para que entre o peptídeo e depois vai para a superfície da célula. Então, de uma forma geral, é claro que em biologia nada é definitivo e nada nunca é sempre, nunca é nunca, as moléculas de HLA de classe 2 vão apresentar antígenos que vêm de fora da célula, ao passo que de classe 1, de dentro da célula. E essas regiões de complementaridade que nós conversamos, elas vão reconhecer essas moléculas, permitindo o reconhecimento específico. Bom, que a gente já falou.
Agora, como é que nós aprendemos a reconhecer o que é meu e o que não é meu? Então, quando se forma o embrião, ele tem parte da mãe e parte do pai, então não dá para estar escrito no genoma como é que ele vai reconhecer a mãe, porque a mãe até então não tinha relação, podia ser qualquer um. Então, quando existe a formação do timo e a maturação dos linfócitos T, o linfócito T ele migra da córtice e ele vai para a medula e ele vai reconhecer, ele vai ter o seu receptor de célula T, que vai reconhecer moléculas do seu MHC, do seu próprio, e diferentes peptídeos. Em alguns deles, se a interação entre o peptídeo e o MHC e o receptor de célula T for muito forte, isso significa que ele pode reconhecer a si próprio e ser agressivo contra si próprio. Então, essa célula ela é morta. Se não houver nenhuma interação do receptor de célula T com o MHC, essa célula não vai conseguir prestar o serviço que ela tem que fazer de reconhecer antígenos na periferia. Então, ela é negligenciada e termina morrendo. Esse conceito de negligência ou de seleção negativa, ou seja, quando é muito forte eliminada, está diretamente em acordo com a interação entre o receptor e o MHC e que leva a uma determinada ativação celular. Se a ativação celular for muito forte, nós temos uma seleção negativa e morte celular. Se não for nada, a célula vai ser negligenciada e ela morre. As células que estão entre esses dois limiares são aquelas que vão ser salvas, recrutadas, selecionadas positivamente e que vão amadurecer para ir para a periferia, e são os linfócitos jovens que vão interagir com as diferentes moléculas, os diferentes macrófagos e células dendríticas para desenvolver uma resposta imune eficaz na resposta adaptativa. Então, de um grande número, do grande pool de células iniciais, nós vamos ter algumas células que vão ter uma interação positiva, outras que vão ter seleção negativa, porque a interação é muito grande, e isso vai para a periferia. E na periferia vão fazer o seu papel. Nesse papel, então, como nós já vimos, o receptor da célula T vai reconhecer o antígeno apresentado pelas moléculas do HLA. A interação ela é ajudada tanto pelas moléculas CD3 como CD8 ou CD4, dependendo se é uma molécula de classe 1 ou de classe 2, e que vão trabalhar com coestimulação também com as moléculas de CD28 e B7, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, aqui nós vemos, de novo, a figura do que é o reconhecimento imunológico e como é que se desencadeia a resposta imune a partir daí. Nós vimos que o polimorfismo de HLA está aqui, que vai ligar ou não vai ligar um peptídeo, e que o receptor da célula T, que tem as suas regiões 1, 2 e 3 de variabilidade, vai interagir e vai dar o sinal para dentro da célula para que haja uma resposta imune. Então, por que essas moléculas HLA têm um papel central na apresentação de antígenos? Nós temos que existe muita suscetibilidade de doenças que são vinculadas às moléculas HLA. Muitas delas são as doenças autoimunes, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas uma resposta eficaz contra agentes infecciosos também pode depender do HLA. E também, quando nós vamos falar em vacinas, também nós dependemos da boa apresentação do antígeno. Como normalmente os antígenos, os agentes infecciosos são muito complexos, frequentemente todo mundo consegue montar uma resposta melhor ou pior contra o agente infeccioso. Quando nós trabalharmos com vacinas que são de fragmentos moleculares, aí vai depender muito se o MHC vai ser capaz de apresentar o antígeno. Agora, como toda essa questão de reconhecimento que eu dava para vocês é fundamental nesses processos imunes, a suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças autoimunes depende de moléculas HLA. E a predisposição genética vem daí. Eu não vou
entrar em detalhes, porque as listas são muito intensas, extensivas, mas, em todo caso, existem, então, as doenças autoimunes sempre são associadas com algum HLA, pode ser de classe 1 ou de classe 2. Aqui eu selecionei só esse conjunto, porque tem as duas. Então, a espondilite anquilosante e também a doença de Reiter e veite anterior aguda são associados com HLA B27, que é um antígeno de classe 1. E o risco relativo para a espondilite anquilosante é de 150, ou seja, quem tem B27 tem 150 vezes mais chance de fazer espondilite anquilosante do que o indivíduo que não tem B27. Doença de BC está associado com B51, com 9 vezes mais chance para quem tem B51. Mas nós temos as doenças que são associadas com classe 2, em controle de resposta de classe 2, como lúpus, artrite reumatoide, e eu vou falar um pouquinho de estudos que nós fizemos sobre doença reumática do coração. Tem um grande número de doenças que estão aí. O Matias, acho que não está mais aí, mas o Matias estuda diabetes. Diabetes está associado com DR3 e DR4, e assim por diante. Então, como é que nós pensamos que pode ocorrer doenças autoimunes e como é que o HLA pode funcionar? Uma das hipóteses que é plausível para isso é que o linfócito T, que amadureceu da maneira como amadureceu, e que foi treinado para reconhecer coisas que não são do self, ele pode reconhecer um peptídeo, como está marcado aqui, e esse peptídeo ele pode ser muito similar a um peptídeo que nós temos no self. Que, se ele reconhecer diretamente, ele não monta uma resposta imune. Mas, como isso aqui sendo um agente infeccioso, ao reconhecer por tudo que está junto com a resposta infecciosa, ele pode desencadear uma resposta contra esse peptídeo não self, que é do agente infeccioso, e depois reagir cruzadamente contra o seu self e desencadear uma doença autoimune. Então, um exemplo disso, que nós estudamos há muitos anos, é a doença reumática cardíaca ou a febre reumática. O que acontece na febre reumática? Você tem uma infecção por estreptococo na garganta, você monta uma resposta imune, ou seja, células dendríticas vão apresentar peptídeos do estreptococo e que vão ser reconhecidos pelo linfócito T. Também você vai produzir anticorpos que reconhecem estreptococo. E para os indivíduos suscetíveis, o que acontece? Esses linfócitos T eles migram para o coração, e aqui no coração eles reconhecem um outro antígeno de reação cruzada com esse antígeno do estreptococo. Nós não temos estreptococo aqui no coração, mas existe o reconhecimento desse antígeno, e essas células começam a proliferar, produzir citocinas, e elas fazem uma agressão ao coração, primeiro no coração como todo, e depois elas se localizam nas válvulas. E aí elas causam lesão valvar, que leva a uma doença, que é uma doença ainda muito grave nos países em desenvolvimento, é a segunda doença mais cara aqui no Brasil, depois de AIDS. Quando você estuda a suscetibilidade genética, se vê que em diferentes lugares do mundo, isso aqui foi um trabalho que a gente coordenou há muito tempo atrás, um estudo multicêntrico mundial, e você vê que em diferentes lugares do mundo as pessoas acharam uma associação entre o aparecimento dessa doença e alguma molécula HLA. Nós achamos no Brasil a associação com o DR7, DR53. Existem outras associações que apareceram, mas frequentemente as associações eram com 7 e 53 ou 4 e 9, que fazem parte do grupo 53. Aqui, de novo, na Turquia, DR7. E aqui também DR7, DRB10701, que é DR7. Aqui em Caxemir foi DR4, na Arábia Saudita DR4, e DR4, como eu disse para vocês, faz parte do grupo DR53, ou seja, DR53, ele está em desequilíbrio de ligação, está muito próximo de 479, e são moléculas que têm muito a ver umas com as outras. Quando nós fomos ver
nos pacientes que tinham doença cardíaca. E como é que era a resposta para um determinado peptídeo derivado da proteína M do estreptococo? Aqui, eu vou, entre os aminoácidos 80 e 100, eu vou dizer para facilitar, e nós pegamos células do sangue deles. Existiam indivíduos que reconheciam esse peptídeo, que a gente apresentava, e tinha indivíduos que não reconheciam. Quando nós olhamos os indivíduos que eram DR7 positivos e que reconheciam esse peptídeo aqui, eles tinham ou a doença grave ou a doença mais branda. E nos controles, nós não encontramos indivíduos que eram DR7 e que reconheciam esse peptídeo. Como que, se o indivíduo tem no seu repertório de célula T a possibilidade de reconhecer esse peptídeo e ele for DR7, se ele tiver contato com o estreptococo, ele vai desenvolver a doença. Vocês veem que, se o indivíduo for DR7 negativo, não tem problema. Ele pode reconhecer esse peptídeo, que ele não vai fazer doença. Por isso que os controles estão aqui. Da mesma forma para DR53. Os indivíduos que são DR53, os que reconhecem o peptídeo fazem a doença. Os que não reconhecem o peptídeo, os que são DR53 positivos, eles não reconhecem o peptídeo. Agora, se você for DR53 negativo, pode reconhecer esse peptídeo, que não tem nenhum perigo. Então, o que está acontecendo aqui é que nós temos a molécula de HLA de classe 2, que é DR7, ela apresenta esse peptídeo entre o aminoácido 80 e 100, e a célula T, que foi selecionada no timo desses indivíduos, ela vai dar reação cruzada com alguma coisa no coração e vai desenvolver a doença. E quando você faz a cartografia dos diferentes epitopos que tem da molécula da proteína M do estreptococo, utilizando sangue dos indivíduos, você vem aqui de novo. Os indivíduos que têm a doença grave, se nós pegarmos a população em geral, a metade, mais ou menos, reconhece aquele peptídeo. E nos controles, muito poucos. Quando nós pegamos especificamente os indivíduos que são DR53, 2/3 que têm a doença grave reconhecem esse epitopo e 0% dos controles normais. Como se a seleção do repertório levasse com que, na vida adulta, o indivíduo fosse para um lado ou para o outro. Aí vocês podiam dizer para mim, bom, mas aqui controle, eles não tiveram contato com o estreptococo, então não reconheceram esse peptídeo por causa disso. Não. Se vocês pegarem esses controles aqui e oferecer um outro peptídeo que está numa outra região do estreptococo, os indivíduos que têm a doença grave não reconhecem e quase a metade dos controles reconhece. Então, nos fazendo pensar que, dentro da resposta contra a proteína M do estreptococo, dependendo do repertório que você desenvolveu, se você reconhecer esse peptídeo e tiver o gene de suscetibilidade, você desencadeia a doença. Se você reconhecer esse aqui, você se protege contra a doença. Então, baseado nesse princípio de epitopos da proteína M, que são de reação cruzada e protetivos, a gente pode tentar entender, né, como é que é a doença, e a gente sabe que aqui, nas regiões A e B da proteína M, nós temos fundamentalmente epitopos de reação cruzada, e nós vimos isso não só com aquelas células que a gente viu na periferia, mas também a gente viu com células que infiltram efetivamente o coração. Eu não mostrei para não ficar muito extensa a minha apresentação aqui, que quando a gente estuda linfócitos T e clone de célula T que infiltram o coração, nós temos o mesmo tipo de resposta. E a gente viu também que era possível que, em outras regiões, nós tivéssemos epitopos ou fragmentos que fossem protetores. Então, baseados nisso, há algum tempo atrás, no laboratório, nós resolvemos estudar se seria possível fazer uma vacina. Então, qual era a ideia da vacina? A ideia da vacina é nós termos
uma resposta contra a proteína M, porque é a proteína mais importante do estreptococo, que fosse protetiva, mas que não causasse a doença, evidentemente. Então, para isso, nós estudamos sequências da região C da proteína M do estreptococo, em que nós fizemos a síntese dos peptídeos com 20 aminoácidos cada peptídeo, de toda essa região, e, com esses peptídeos, nós começamos a estudar como é que era a resposta imune contra eles. Então, transformando numa longa história, que muita gente trabalhou numa história curta, nós identificamos um epitopo que era reconhecido muito bem por linfócitos T e um outro epitopo que era muito bem reconhecido por anticorpos, linfócitos B. Estas duas sequências elas estavam naturalmente no estreptococo e elas tinham uma área que era era idêntica. E nós propusemos, então, que nós tentaríamos usar esta região, que tem 55 aminoácidos, como uma proposta de vacina peptídica, porque nós temos o epitopo T e o epitopo B, e nós podíamos ter uma resposta de proteção contra o estreptococo. Quando nós imunizamos animais e pegamos o soro desses animais, ou quando nós pegamos o soro de indivíduos que eu reconheço, nós temos resultados que são semelhantes, que eu só estou mostrando um slide, nós temos o seguinte. Aqui vocês veem bactérias que se ligam às células em cultura, Rep2 em cultura. As bactérias se ligam e invadem essas células. Se você pré-incuba essa população de bactérias com um antissoro que reconhece esse peptídeo, você tem a inibição da adesão e da invasão. E isto é muito significativo para os diferentes sorotipos da proteína M. Isso eu disse para vocês, tanto com soro de gente como em soro de animais. Então, ainda transformando isso numa longa história curta, esse peptídeo, ele é um peptídeo que tem essas diferentes formas quando a gente estuda em NMR. Ele é estável nessas diferentes formas. E nós vimos também que esse peptídeo, que pode ser fragmentado de diversas formas para ser apresentado pelos linfócitos T, ele tem, nas suas diferentes composições de corte que pode apresentar, fragmentos peptídicos que vão interagir com os bolsões das diferentes moléculas HLA, DR1, DR2, DR3, assim por diante. Então, a gente chama que este peptídeo, que pode interagir com diferentes moléculas HLA, como um peptídeo promíscuo de apresentação e de reconhecimento. Eu não vou avançar mais nisso aqui, porque não é o objetivo da nossa apresentação, mas esse trabalho que é liderado há muitos anos pela doutora Luísa Guilherme, lá no nosso laboratório, nós temos, então, essa proposta de vacina, que a gente viu que em animais transgênicos para as diferentes moléculas HLA que tem uma resposta muito boa. Nós temos uma resposta muito boa, fizemos todos os estudos de toxicidade e estamos nos preparando para começar a fazer ensaios em gente, fase 1, assim que nós tivermos as diferentes aprovações pelas agências regulatórias e que nós tivermos o peptídeo sintetizado em boas práticas de manufatura. Então, isso é uma proposta de uma vacina que veio de um estudo racional de uma doença autoimune, da molécula que estava envolvendo essa doença autoimune, dos fragmentos que são protetores, como é que interagem com o MHC, porque se nós não tivermos numa vacina subunitária uma boa interação com o MHC, vocês não têm reconhecimento por célula T e não têm desenvolvimento de resposta. O desenrolar dessa história, eu espero que vocês verão nos próximos anos. Então, aqui eu resumi muito rapidamente o trabalho que Luísa desenvolve, talvez há mais de 20 anos. Eu vou mudar um pouquinho e vou falar sobre... Quanto tempo eu tenho, hein? Já foi meu tempo, não?
sobre a história natural da doença de Chagas. Então, a doença de Chagas em humanos, não em roedores, tá? Se você tem uma picada do barbeiro que injeta os tripanosomas, nós temos, depois de alguns dias, um pico de células no sangue, do parasita, aí isso aí cai e você não detecta praticamente parasita durante muitos e muitos anos, não vê mais o parasita. O sistema imune e o parasita fazem um acordo e o parasita desaparece. Mas, muitos anos depois, alguns indivíduos aparecem com a doença cardíaca. E essa doença cardíaca pode ser uma doença grave ou pode ser uma doença branda. E 10% fazem a doença muito grave. Agora, a pergunta é, se você não vê o parasita desapareceu, por que nós temos a infiltração do coração por linfócitos inflamatórios e por que nós temos a destruição desse coração se não está o parasita ali? Então, nós fizemos a hipótese há muito tempo atrás, no tempo que Décio Cunha Neto era meu aluno no doutorado, que existia algum fenômeno de autoimunidade aqui. E, efetivamente, nós achávamos também que poderia ter um mimetismo molecular da mesma forma que na doença reumática cardíaca. E nós, efetivamente, isolamos clones que infiltravam o coração, que reconheciam a miosina cardíaca e a proteína mais importante, mais imunogênica do Trypanosoma cruzi, chamada de B13. E vocês vejam que esse clone não reconhece a miosina do músculo esquelético, mostrando como que esse sistema de autoimunidade ele é restrito ao coração e você não tem uma agressão a todas as células do músculo esquelético. Então, nós estudamos esse clone, esse outro clone. Isso aí foi feito quando Décio era um jovem candidato a doutorado, alguns anos atrás. Então, nós tínhamos clones específicos para a miosina cardíaca e que reconheciam também a proteína B13. Agora, não existia nenhuma sequência óbvia, homologia, entre a miosina cardíaca e B13, né? E quais são as células T, então, que fazem essa reação cruzada com o músculo cardíaco? Primeiro, nós vamos ver, porque nós não tinha nenhuma associação com HLA, se existia uma boa ligação dos peptídeos de B13 com as moléculas HLA de classe 2. Então, aqui estão as moléculas HLA de classe 2, e a gente vê que existia uma boa ligação, mas, sobretudo, sobre DQ7, eram as que melhor pegavam essas moléculas aí. E nós vimos que naquele clone, nós fizemos a pergunta, isso aqui é o peptídeo original, se existia, qual era o peptídeo mínimo, se eu conseguia tirar alguns aminoácidos e ver o peptídeo mínimo, e vocês veem aqui as diferentes sequências dos peptídeos que nós sintetizamos, que até aqui existe reconhecimento. Depois, quando a gente tira essa prolina aqui, já não há mais reconhecimento. A prolina é importante para a conformação desses peptídeos. Então, aqui nós identificamos o peptídeo mínimo, que é esse aqui que está em amarelo. E isso era reconhecido por aquele clone que eu mostrei para vocês. Aí nós perguntamos também se, fazendo substituições, se existiria uma diferença entre os pacientes que são assintomáticos em Chagas e aqueles que fazem a cardiopatia mais grave. E nós vemos que esse peptídeo aqui, o S15.4, é o que era reconhecido preferencialmente pelos pacientes que tinham doença grave, quando comparado com os pacientes assintomáticos. Aí nós quisemos também saber como é que era o reconhecimento desse peptídeo, e nós vimos que o peptídeo ele reconhecia esse peptídeo aqui da proteína B13 e um peptídeo da miosina. Então, que tinham bastante homologia, né? Homologia de 53%, mas não tinham identidade. E nem a homologia era tão grande assim, mas provavelmente por carga
e por volume, esses 2 peptídeos, nós acreditamos que seja o responsável pela reação cruzada. Então, isso para a doença de Chagas. Voltando, então, para HIV, eu trago aqui um slide que é do Esper, que ele fez, eu acho que já estava trabalhando aqui conosco, em que ele mostra a progressão de AIDS e os diferentes alelos HLA. Você sabe que os indivíduos que têm HLA B27 e B57 frequentemente estão associados com indivíduos que se protegem muito bem contra HIV. E aqui na coorte que Esper estudou, vocês veem que a sobrevida, acho que aqui está meio, já era. Vocês veem que aqui, em azul, estão a sobrevida dos indivíduos que são B27, que têm HIV, e aqui da coorte geral, mostrando uma clara proteção dos indivíduos que são B27 e B57 na resposta contra o vírus do HIV. Isso aí foi explicado nessa revisão de Golder e Watkins. Watkins vai estar aqui, acho que no começo da semana, ele não chegou ainda, mostrando que os indivíduos que são CD4, que são B27 e B57, por alguma razão, reconhecem melhor os peptídeos de GAG, levando a uma lise e uma eliminação e um controle do vírus HIV. Então, a associação se dá, muito provavelmente, pela geração de células CTL, células CD8, que reconhecem especificamente o vírus. Mas isso é uma parte da história. A gente sabe que, para que tenha uma boa resposta CD8, também é necessária uma boa resposta CD4. E, muitas vezes, nas tentativas de vacinação, as pessoas desenvolveram vacinas olhando para essa particularidade de resposta CD8. Aí, no laboratório, Edécio resolveu, ao estudar o genoma de HIV, ele usou um programa que é chamado de T-epitope, que foi desenvolvido há algum tempo atrás, e ele estudou as diferentes moléculas do HIV que eram potencialmente epitopos promíscuos que poderiam interagir com as diferentes moléculas HLA. E ele identificou 18 tipos diferentes epitopos que tinham uma predição de uma boa ligação com o HLA e que poderiam ser bons candidatos para vacinas. E a continuação dessa história vocês vão ouvir quando o Edécio der a conferência dele, porque senão ele me mata. E só para dizer para vocês que, em todos esses exemplos que eu falei para vocês, existe sempre a preocupação de, ao estudarmos a resposta imune ou no desenvolvimento de uma vacina, a gente ter esses epitopos que são promíscuos na molécula HLA para serem apresentados por todos. Eu espero que eu tenha passado bem a mensagem para vocês levarem para casa. Eu desejo para vocês um bom curso e obrigado pela atenção. Tem pergunta, Nelson? Tem pergunta? Alguma pergunta? Por favor. Obrigado pela palestra, professor. Meu nome é Jonathan, eu sou aluno de imunologia aqui na USP. E, em relação à hipótese da patologia como autoimune em caso de Chagas, esses estudos em humanos de correlação eu acho muito bonitos, mas em modelo animal nunca se conseguiu transferir células e, na ausência de parasitos, induzir a patologia. Eu gostaria de saber se existem mais dados em humanos que comprovam essa teoria. Veja, a doença, nós tentamos ver se em camundongos a gente acharia o mesmo tipo de coisa. Não. O que nós temos em camundongo na doença é a doença aguda. Então, você nunca vai transferir célula, não tem, o que tem é a doença aguda, e a doença, a patologia, ela está associada com altos índices de parasitemia. Então, o parasita faz a agressão, o parasita tem uma agressão, e ele é o responsável pela doença em
em camundongos. Nós temos um outro modelo que a gente tenta desenvolver, que é em hamster, que aí você também tem uma diminuição de parasitemia e tem alguma coisa que é mais semelhante com humanos, embora não tão parecido assim, porque todos os hamsters fazem a doença, mas que humanos a gente vê que deve ter algum controle gênico, que só alguns fazem a doença, né? Então, eu acho que são doenças que são diferentes. Aí vai, de novo, aquilo que eu falei no início. Você pode estudar um monte de coisa de Chagas em camundongo, mas eu acho que você não estuda a doença. A doença de Chagas você não estuda. Você estuda parasitemia associada com Chagas. Eu sei que isso aí se vocês falam no ICB, vai dar briga, mas não tem problema. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado.